Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, segunda série, aula 2 do capítulo 2. Nós vamos continuar o nosso estudo. Na aula passada nós vimos os conceitos básicos de reflexão e conceitos básicos de refração. Uma reflexão, quando a luz incide, ela reflete. E também nós estudamos a reflexão seletiva, aquilo que os olhos quer ver, de caráter involuntário, ou até mesmo alcança. E também nós aprendemos uma aplicação da refração, na qual chamamos de dispersão. Quando você tem uma luz branca, ela vai incidir num prisma, ela vai o quê? Dispersar em várias cores, certo? Aqui nós vamos ter um estudo um pouquinho mais aprofundado, tá? Para que vocês possam ver a luz como ângulo, a refração e o estudo dos espelhos, o espelho côncavo e o espelho convexo, tá? Então vamos lá. A primeira lei da reflexão fala o seguinte, que o raio incidente, o raio refletido e anormal estão contidos no mesmo plano, tá? Que a lei da reflexão, quando incide na superfície, ela reflete, tá? E nós temos a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se ela incide 30, ela vai refletir também 30. Só que eu vou mostrar para vocês com alguns cuidados para poder ser tomados, para poder vocês não errarem, tá? Então você tem o que? Lei da reflexão, você tem a superfície aqui, tá? Que pode ser uma mesa, qualquer superfície horizontal. Você tem essa reta normal, você tem raio incidente e você tem o raio refletido. Ou seja, o ângulo de incidência fica aqui e reflexão também fica aqui. Se por acaso você fizer um exercício que der aqui, você tem que achar esse ângulo aqui, vai ser 90 menos esse ângulo aqui, tá? Se aqui for 30, vai ser 90 menos 30. Meu ângulo de incidência vai ser 60. O ângulo de reflexão também vai ser 60, tá? Então, recapitulando, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal está contido o quê? No mesmo plano, ou seja, está todo mundo no mesmo lugar. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao quê? O ângulo de reflexão. Se ele incide 30, vai refletir quanto? 30. Se é 45, ele vai refletir 45 e assim sucessivamente. Nós temos também dois tipos de reflexões básicas, tá? Nós temos a reflexão difusa, quando você vê embaçado, grande aplicação é a questão do patinho feio, O patinho feio, quando ele vê essa imagem bem embaçada, ele se sente feio, E você tem a reflexão regular. Quando a luz incide, você consegue ver a superfície e você consegue ver a imagem nítida. Nítida mesmo, completamente transparente, como você vê o ar atmosférico, você vê a sua avenida, o seu apartamento, o seu cômodo e os seus objetos. Beleza? Nós temos o índice de refração, tá? Que a gente não viu, Índice de refração é dado pela velocidade da luz no vácuo e pela velocidade da luz no meio, tá? Isso aqui não tem unidade, porque se você dividir 3 vezes 10 elevado a 8, que isso aqui é um valor fixo, vai ser dividido por esse valor aqui, tá? Que vai ser o valor de V, tá? Então vai ser N igual a C sobre V, você vai ter essas relações aí, beleza? É só você colocar na fórmula e dividir. Tranquilo? Beleza, Nós temos leis da refração. Primeira lei da refração. O raio incidente e o raio refratado normal estão contidos no mesmo plano. E a segunda lei da refração é dada pela relação, que nesse caso é a lei de Snell e Descartes, tá? Então nós temos aqui, mesma coisa aqui, você tem a superfície, só que nesse caso, quando um raio incide aqui, ele vai o quê? Refratar, ou seja, a passagem de meio, diferentemente da reflexão, tá? Voltando aqui, tá? Pra gente olhar direitinho aqui, quando existe reflexão, ele vai incidir e vai refletir. Em nenhum momento, quando o raio incide aqui, passa para cá. Então, se ele caiu aqui e refletiu aqui, houve o quê? Uma reflexão, tá? Que nesse caso aqui, através desse raio aqui, é oblíqua que a gente chama, tá? Tem o raio incidente e o raio refratado. Nós temos a normal e nós temos a superfície. Meio 1, meio 2. Índice de refração no meio 1, índice de refração no meio 2. Tá certo? Como é que
Como é que vamos resolver isso aqui? Pela lei de Snell e Descartes, tá certo? Então, nós vamos traduzir a primeira lei da refração, que é o que? O raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão aqui no mesmo plano. Tá todo mundo junto também, tá? Então, a segunda lei da refração é a lei de Snell e Descartes. Ao se refratar o produto do índice de refração, tá? Que vai ser N1 vezes seno I, que é o ângulo de incidência, igual N2 vezes seno R, que é o seno refratado. Ou então N1 seno θ1, que é igual N2 seno θ2, que é a mesma coisa, tá? Então você tem o que? Esse meio 1, que é N1, vezes o ângulo desse cara aqui. E você tem um N2, que é o seno desse ângulo desse cara aqui. Então, é válida a lei de Snell e Descartes, tá? Isso aqui são valores, tá? Essa tabela vocês não precisam decorar, tá? Que isso fique bem claro em momento algum, mas estou mostrando para vocês da onde que tira isso aqui, tá? O material é o ar, índice de refração é 1,0003, tá? Mas pode usar 1. A água é 1,33, o gelo 1,31, o álcool 1,36, o óleo 1,46, vidro crawl 1,52, o diamante 2,42, o rubi 1,71, tá? Isso são índices de refração, mas quando vocês forem fazer os cálculos, vai estar previamente tabelado, beleza? Agora vamos ver o estudo dos espelhos, né? Nós temos espelhos côncavo e espelho convexo, tá? Quando tá essa franjinha para fora aqui, tá? A gente chama de calota, tá? Quando tiver calota estiver para fora, nós chamamos de espelho côncavo. E quando tiver essa calota para dentro, é o espelho convexo, tá? Espelho convexo só vai ter um tipo de imagem, isso tem que ficar no sangue. Vai ser o quê? Virtual, direita é menor do que objeto, tá? Se tiver uma questão, tá, que pedir a imagem, além de falar para mim, vai ter que escrever, vai ter que desenhar os raios de luz, tá? Não precisa ser perfeitinho, exatinho, não. Coloca do jeito de vocês que mostre para mim que uma virtual direita é menor do que o objeto, tá? Esse cara aqui a gente chama de eixo principal ou eixo primário, essa linha horizontal aqui. Esse aqui é o centro de curvatura, o foco e o vértice. O centro de curvatura é o raio de curvatura, que é a mesma coisa, tá? Aqui a reta paralela aqui, ela vai incidir e ela vai refletir. Por que ela vai voltar? Porque existe um princípio de raios luminosos que são reversíveis em sua propagação. Que isso se aplica em espelho, certo? Principalmente, que os raios são reversíveis, porque quando estamos no salão, no cabeleireiro ou no retrovisor, vai projetar o que está o quê? Na frente dele, tá? Isso aqui são elementos do espelho. C é igual ao centro, raio de curvatura. F é igual ao foco. V é o vértice. Essa linha horizontal que é o eixo primário, ou eixo principal, que é a mesma coisa, tá? Nós temos elementos do espelho, tá? Calota para fora. Espelho o quê? Côncavo, tá? Que nós primeiros nós estamos identificando, tá? Nesse cara aqui fica o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura, ou raio de curvatura, que é a mesma coisa. E essa linha aqui nós chamamos de eixo principal ou eixo primário, certo? O foco é a metade do raio de curvatura, assim como o raio de curvatura é o quê? É o dobro do foco, tá? R, ou raio de centro de curvatura medido em metros, pode ser centímetro, que não tem problema, tá? E F é igual ao quê? O foco. Então, pessoal, vamos continuar, tá? Aqui na equação de Gauss e aumento linear transversal. Então, a equação de Gauss e aumento linear, que é praticamente ampliação da imagem, tá? Então, a equação de Gauss você vai utilizar para resolver problemas relacionados a espelho, tá? Vai ser 1 sobre o foco, 1 sobre P, mais 1 sobre P', tá? Aumento linear transversal, nesse caso, A de ampliação, isso aqui é a imagem sobre a altura do objeto, que é igual menos P' sobre P, tá? Imagem sobre o objeto. Equação em descrição, tá? Que F é igual ao foco, P é a distância do objeto até o espelho, P' é a distância do objeto até a sua imagem. I é a imagem, letra O é a altura do objeto, tá? São o que significa cada grandeza aqui em cima da equação de Gauss
e do aumento linear transversal. Nós temos o espelho convexo, que tem que ficar bem claro, que tem que ficar no sangue, tá? Que a calota é voltada para dentro, que gera a imagem virtual direita menor do que o objeto, correto? O espelho plano, tá? Você tem o objeto real e daí ponto de imagem virtual, tá? O objeto está aqui, ele vai refletir, tá? Ele vai incidir, tá? Esse aqui é o vértice do espelho, ele vai voltar e a imagem vai estar aqui, tá? A distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a sua imagem, tá? Como nós já conversamos, a imagem do espelho plano, qual é a sensação? Que nós estamos dentro do espelho. Espelho do retrovisor do carro, espelho do banheiro, aquele espelho de mão, são todas aplicações práticas do espelho plano, tá? Nós temos, né, posições do objeto em relação ao côncavo, né, posições antes do centro de curvatura, tá? Nós temos que identificar, nós vamos ver a questão das imagens do espelho côncavo, tá? Só para lembrar aqui que o espelho côncavo, o quê? Calota para fora, tá? O centro de curvatura está aqui, está o foco, aqui está o vértice. O objeto, essa acetona aqui, está atrás do centro de curvatura. Quando o objeto incide aqui, ele cai pelo foco. O objeto, quando ele incide aqui, cai pelo vértice. Nesses encontros dos prolongamentos dos raios, você vai ter essa seta aqui para baixo, tá? Então vai ser o quê? Real invertida menor do que o objeto, tá? Objeto desse tamanho, a imagem desse cara aqui, tá? Então é real invertida menor do que o objeto, tá? Isso aqui é a descrição do objeto antes do centro de curvatura, o que nós estamos vendo, tá? A imagem é justamente onde tem esse ponto de belinha aqui, tá? Objeto sobre o centro de curvatura, tá? Então, o objeto estava atrás e eu comecei a andar, tá? O objeto está aqui, o objeto vai para cá, vai cair no foco. Esse raio aqui também pode vir pelo foco, também vai incidir o mesmo ângulo aqui. Se encontrou o prolongamento, observe que o tamanho dessa imagem aqui é igual ao tamanho desse objeto. Então é o que? Real, invertida e mesmo tamanho. Real, invertida, mesmo tamanho do que o objeto. Beleza? Ah, professor, como é que eu vou memorizar isso aí? Tá? Não tento decorar, não. Sabe o que vocês fazem? Vocês pegam um papel, né, papel em branco, pegam uma régua, uma caneta e um lápis e vocês traçam o caminho, tá? Sempre começa aqui por cima, depois você vai acompanhando. Quando você sentir que houve um encontro, onde você chegou à imagem, beleza? Então é real invertido, mesmo tamanho que o objeto. Nós temos objeto de centro e foco. Objeto de centro e foco, então você tem o quê? Então o cara continua andando aqui. Então você vai aqui, passa pelo foco. O foco também incide pelo foco, também pega aqui, incide aqui. Aí você viu que a imagem é o quê? Aumentou, né? Então é virtual invertido direito. Então real invertida maior do que o objeto, certo? Maior do que essa seta aqui, é maior do que isso aqui, é invertida porque está aqui, tá? Porque se tivesse para cá, seria a direita, mas aqui está invertida, está virtual, beleza? É o único caso. E agora o objeto sobre o foco, tá? O objeto incide aqui, passa pelo foco, incide aqui no vértice mesmo meio, tá? Ou seja, mesmo ângulo. Repare o seguinte, você tem esses prolongamentos aqui, são paralelos. E quando isso acontece, a imagem o quê? É imprópria, que os raios refletidos são paralelos, beleza? Impróprio porque os raios refletidos são paralelos. Nós temos o espelho convexo, tá? Como nós discutimos, né? Virtual e diretamente do objeto, tá? Você tem esse cara aqui, você tem aqui, incidiu, foi para cá. Aí veio esse prolongamento para esse foco aqui. Incidiu aqui no vértice, também houve esse prolongamento. Aí repara o seguinte, essa seta aqui é menor do que esse setão aqui. Então é o que? É virtual, direita e menor do que o objeto. Beleza? E nós temos aqui instrumento óptico, que é a lupa, né? Que é um instrumento de ampliação composto por uma lente convergente, tá? Nós vamos estudar isso
casos mais à frente, mas nós estamos tendo como objeto, tá? Isso aqui é uma lupa que você vai colocar aqui entre o centro e o foco, para que você possa ter uma imagem virtual direita maior do que o objeto, tá? Isso aqui é um objeto que você obtém imagem virtual, tá certo? E a lente usada é uma lente que é convergente, tá? Então, pessoal, vamos para exercícios complementares, nossa reflexão sobre a nossa aula, tá? Inclusive, vai ser a base da AD, tá? E separei, né, uns exercícios da apostila, tá? Eu informo que não vem na ordem, tá? Porque o próximo assunto seria lentes, e ainda não estamos lentes, vai ser o assunto da aula 3, tá? Nessa aula 2, apenas nós estamos tratando de índice de refração, reflexão e a parte dos espelhos, tá? Eu selecionei exercícios dentro do nosso estudo, beleza? Bem sequenciado, para que não possamos perder o foco, tudo bem? Então vamos lá. Índice de refração absoluto de um meio é n igual a 7. Qual a velocidade de propagação da luz nesse meio? Sabemos que a sua velocidade de propagação no vácuo é c igual 3 vezes 10 à oitava metro por segundo. Então nós temos que aplicar o que? Aquela definição, que n é igual a c sobre v, tá? O valor de c sempre vai ser esse cara aqui, tá? 3 vezes 10 à oitava metro por segundo. A resolução da questão 1 vai ser o que? N é igual a c sobre v, tá? N vale quanto? 7, tá? 7 vezes v, 7v, que é igual a 3 vezes 10 à oitava. 3 dividido por 7 dá 0,42 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Acabou o exercício. Na questão 2, tá? Nós vivemos isso muito na prática, tá? Que o dono da farmácia deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual. O campo visual é quando você consegue olhar para o horizonte e consegue fazer o quê? Captar maior informações para sua retina, tá? De seu comércio, a fim de monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim é: letra A, um espelho plano, B, um espelho esférico côncavo, C, um espelho esférico convexo, D, um espelho parabólico. Então, é basicamente aquele espelho que fica na porta de farmácia, porta de garagem, porta de edifício. Aquele é um grande exemplo de espelho convexo, né? Que é o caso que responde essa questão aí, tá? O espelho plano, ele só vai o quê? Refletir o que está atrás. Se não tiver ninguém, ele vai conseguir captar nada, tá? O espelho esférico côncavo, ele só aumenta, tá? E letra C, o espelho esférico convexo, apesar de gerar uma imagem menor, mas ele consegue o quê? Captar o máximo de informações possíveis, tá? Espelho parabólico, claro que não, tá? Então a alternativa C, tá? A questão 3, o espelho esférico convexo de um retrovisor de automóvel tem raio de curvatura de 80 centímetros. Então, quando o raio de curvatura tem 80, o meu foco vai ter igual a quanto? Vai ter 40, tá? Esse espelho conjuga para certo objeto sobre o seu eixo principal. Imagem 20 vezes menor, tá? Nessas condições, a distância do objeto ao espelho em metros é de... Quando é 20 vezes menor, é 1 sobre 20. Para que nós conseguimos achar a distância do objeto ao espelho, né, cujo apelido é o P, tá? Nós temos que fazer pequenos ajustes, tá? Nós vamos pegar essa informação aqui de 20 vezes menor, nós vamos recorrer ao quê? A fórmula da ampliação, tá? Então, como é que eu faço aqui? Para resolver a questão, temos que fazer por parte, tá? Primeiro, o enunciado fornece o raio de curvatura. Para você achar o foco, você tem que fazer o quê? Dividir por 2. 80 por 2 igual a 40 centímetros. E vamos achar a imagem em função da distância fazendo a equação da ampliação, tá? A é igual a menos P' sobre P. Então, se é 20 vezes menor, o quê? É 1 sobre 20, que é igual a menos P' sobre P. Então, vai ser menos 20 vezes P', que é igual a P. Então, a minha distância vai ser o quê? Menos P sobre 20.
tá? Eu achei em função de P', então vai ficar menos P sobre 20. Como eu tenho o valor de P, e agora o valor de P' em função de P, né? Isso é uma questão literal, nós vamos ter que jogar na equação de Gauss, tá? Então, a primeira parte, você acha ampliação, tá? Você acha o valor de P', tá? Na equação da ampliação, tá? Que a ampliação é o quê? Menos P' sobre P, tá? Imagem sobre a distância. Então, nesse caso aqui, que é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Eu coloquei negativo aqui porque é menor. Menos 1/40, que é igual a 1 sobre P menos sobre 1 sobre P sobre 20, tá? Fazendo os ajustes aqui, vai ficar o quê? Menos 1/40, que é igual a menos 20 sobre P, menos 1/40 é igual a menos 19P. Se eu multiplicar menos 19 vezes 40, dá o quê? 760 centímetros, tá? E menos com menos vai ser mais aqui. Então, a minha distância vai ser o quê? 7,6 metros. Tá? Só dividir por 100 os 760. Tudo bem? A questão 4, tá? É clássica, tá? Isso vocês vão ter que levar para a vida de vocês, que esse vestibular, isso cobra direto, tá? Em questão de prova, nossa, provavelmente deve vir um exercício desse tipo, nossa D no caso, qual é a imagem gerada pelo espelho convexo, porque é uma questão clássica. Espelho convexo só tem uma possibilidade de imagem. Qual é? Virtual, direita e menor do que o objeto. Só essa só, tá? Virtual, direita, menor do que o objeto. A questão 5, um raio luminoso passa do vidro para o ar, sendo o ângulo de incidência 30 graus e de refração 45. Calcule o índice de refração do vidro em relação ao ar, tá? O índice de refração do ar sempre vai ser 1, tá? E eu tenho que aplicar quem? A lei de Snell. Então, o ângulo de incidência é 30, de refração 45. Então, aplicamos a segunda lei da refração, N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2, tá? Então, o enunciado mostra o quê? Que o ângulo que passa do vidro para o ar, então podemos aplicar a segunda lei da refração, que é a lei de Snell, tá? Então, N1 vezes seno do ângulo, que é igual a 1 vezes seno de 45. N1, eu não sei, vezes seno, quanto é seno de 30? 1 meio, que é igual a raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, vezes 1. Então, vai cortar 2 com 2, então vai ser N1 igual a raiz de 2. Então, o índice de refração do vidro vai de quem? N2. Raiz de 2. Agora são exercícios da apostila, tá? Eu selecionei o que estão compatíveis com o nosso conteúdo, tá? Porque a questão número 7, né, número 6 da apostila, que seria o correto, fala de lente. Nós ainda não estudamos lente, tá? Lente é assunto da próxima aula, da aula 3, tá? E quando ocorre eclipse parcial do Sol, o observador se encontra em região luz e sombra. Ó, se colocar que a eclipse do Sol é porque a Lua fica na frente do Sol, eu vou dar errado, tá? Tem que colocar uma coisa bonitinha, né? Que vocês olham a figurinha, né? Aí vocês colocam os termos físicos que aparecem, né? Imaginou? Se um dia vocês vão fazer uma apresentação aí, uma Olimpíada Brasileira de Física, falar que a eclipse do Sol fica porque a Lua fica na frente do Sol, encobertando ele? Não pode, né? Então, vamos ver aqui. Então, eclipse solar parcial acontece quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua. Quando é parte, o quê? A penumbra, né? Nesse caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia, tá? O dia não escurece. Se tivesse na região da umbra, aí não, aí a história muda de figura, tá? E a região da sombra é justamente da penumbra e não há praticamente alteração da luz do dia, tá? Como nós vimos nessas aulas, que existe vários tipos de eclipse solar, correto? A questão 35, um objeto é colocado 10 centímetros de um espelho côncavo, a distância focal de 20 centímetros. De que tamanho será a imagem do objeto? Né? Nesse caso, vamos aplicar direto a equação de Gauss, tá? Eu tenho esse cara aqui e eu tenho esse cara aqui, tá? Então,
vamos dividir aqui duas partes aqui. Vai ser 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', tá? Ele quer o P', tá? Quem é o foco? 20. 1 sobre 10, vai ser 1 sobre 20 avos, menos 1/10, que é igual a 1 P. Você tem 20. E 10 fazer o quê? Tirar o MMC. 1 menos 2 sobre 20, que é igual a 1 sobre P'. Menos 1 sobre 20 avos, que é igual a 1 sobre P', tá? 20 dividido por menos 1 dá menos 20 centímetros, tá? Beleza? O valor do foco eu substituo aqui. O valor da distância do objeto até o espelho eu substituo aqui. Se eu quero saber a imagem, eu quero achar o quê? Um P'. Então, a minha ampliação vai ser o quê? Menos P' sobre P, tá? Ampliação é igual menos com menos vai ser mais. 20 sobre 10. Então, a minha imagem é o quê? Virtual, direita, maior do que o objeto. Se a minha imagem é virtual, ela é direita, tá? Se aqui fosse negativo, seria o quê? Invertida, tá? Que provavelmente, né, deve estar alguma região aí, tá? Deve estar mais ou menos entre o foco e o vértice. Então, pessoal, vamos para a questão 33. Um espelho fornece de um objeto uma imagem real invertida do mesmo tamanho do objeto. Se a distância focal do espelho é f igual a 30 centímetros, qual o tipo de espelho e qual a distância do objeto? Então, se o objeto é o quê? Fornece uma imagem real invertida do mesmo tamanho, eu tenho que ver nas posições da imagem. Que nesse caso o quê? Só pode ser o espelho côncavo, porque o espelho convexo ele só fornece o quê? Virtual, direita, menor do que o objeto, tá? Então, como ele deu o foco igual a 30 centímetros, ele está situado aonde? Eu tenho que associar que o raio de curvatura é o quê? É o dobro do foco, tá? E o foco é metade do raio de curvatura. Então, né, que de acordo com a descrição do objeto, o espelho em questão é espelho côncavo, tá? E a distância é 2 vezes 30, que é igual a 60 centímetros. Que está o quê? Sobre o raio de curvatura. Beleza? A questão 49, tá? Luz amarela de sódio propaga-se no vidro. Qual a velocidade? 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Determine o índice de refração do vidro para a luz amarela de sódio. Beleza? Eu tenho que calcular o índice de refração. Eu tenho o valor de C e tenho o valor de V. Eu dividindo esse cara por esse, eu vou ter o que? Meu valor de N, tá? N é igual a C sobre V. C 3 vezes 10 oitava sobre 2 vezes 10 elevado a 8. Isso aqui vai cortar, isso aqui vai cortar. 3 sobre 2 é igual a 1,5. Acabou o problema, beleza? A questão 55. Um raio de luz passa do meio 1 para o meio 2, ambos transparentes. O ângulo de incidência é igual a 45 graus e o ângulo de refração 30. Calcule o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Dado seno igual a 0,5 e o seno de 45 0,7, tá? Mas se você quiser calcular por raiz de 2 sobre 2 também está certo, tá? Vocês escolhem. Então nesse caso nós aplicamos a lei de Snell, tá? Você tem N1 vezes seno 1 que é igual a N2 seno 2, tá? Isso aqui é do ângulo 1, o ângulo 2, ângulo de incidência e o ângulo refratado, tá? 1 vai ser N1 que você quer achar, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. N2 é 1 vezes meio, que é o seno de 30, que é meio, tá? Então vai ficar N é igual a 1 sobre raiz de 2, que você ajustando aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, amigos, para casa, tá? Do 56 até 60, tá? Eu lembro que eu selecionei os exercícios que estão dentro do assunto, tá? E nós vamos ter nossa AD2, que é uma lista de exercício, e até a próxima aula, tá? Um grande abraço e tamo junto. Tchau.